E aí galera do canal do Mano Jogo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje vamos falar um pouquinho sobre esse anime que eu acabei de ver, Somali and the Force Spirit. Em japonês eu não lembro como que é o nome, tá? E eu vou comentar um pouquinho sobre ele, o que eu achei, as minhas impressões, beleza? E sem enrolação, vamos começar. Bom, Somali é uma criancinha humana que ela é cuidada por um golem que encontra ela no meio da floresta onde o golem trabalha, vamos falar assim, né? Porque o golem, ele é um ser sem emoções, que ele vive ali para deixar todas as coisas da natureza ali na ordem natural, né? Que os bichos não comam talvez outros bichos, mantendo todo o ciclo da vida assim que tem entre os animais ali. No mundo desse anime são animais um pouquinho diferentes, então é como uma mistura de um coelho com um veado, uma mistura de um jacaré com uma tartaruga. Então todos os animais eles são um pouquinho diferentes, não são iguais no nosso mundo, assim, são uns animais meio diferentões assim, parecendo até um pouquinho com o que é do estúdio Ghibli, né? E esse golem, ele não tem muito tempo de vida e ele quer chegar numa aldeia humana e levar a Somali, essa criança que ele encontrou ali no meio da floresta com uns grilhões ali, como se ela fosse uma escrava, sendo carregada por alguém por ali, né? E vão nessa jornada, né? O golem é chamado pela própria Somali de pai, então ela lida com ele como se fosse um pai. E seguimos nessa jornada sobre as emoções de um pai com a sua filha ali, mesmo sendo muito diferentes. Claro, sempre escondendo ela de ser um ser humano, porque os animais, né, chamados pelos humanos de grotescos, eles são encarados como monstros e teve uma guerra e tudo, então por isso que a Somali não pode aparecer como humana, senão vão querer matar ela. Dando essa sinopse, agora o que eu achei? Sinceramente, sobre o anime, é muito bonito. É bonito visualmente falando, é bonito com a sua trilha sonora, tem muita beleza. E o conceito ideal do anime é o que? Falar sobre as emoções do golem com a sua filha, a quebra um pouquinho de preconceito entre os animais e os próprios humanos, fala um pouquinho disso, fala muito bem, fala de uma forma bem leve, bem tranquila, com algumas partes um pouquinho mais sérias, assim, saindo um sanguinho ali, algumas coisas assim, mas faz de uma forma bem bonita e bem tranquila de se apresentar. Porém, o anime é muito parado. É muito parado. A cada episódio que você vai passando, é tipo ele chegando numa ilha numa cidade nova, conhecendo ali as coisas. E conforme essas coisas vão acontecendo, vai crescendo o laço de proximidade entre a Somali e o Sr. Golem, né? Tipo, o nome dele é tipo Sr. Golem, tipo, ele não tem um nome mesmo, né? Então vai crescendo essa intimidade entre eles. Então a história é sobre isso, é sobre o relacionamento e as emoções, os laços entre o pai e a filha, mesmo não sendo biologicamente pai e filha, porque eles são ligados mais pelo coração. Embora o Golem sempre diga que não tem emoções, né? Isso, ao decorrer do tempo, a gente percebe que vai mudando. Talvez o único ponto negativo do anime seja essa lentidão que acontece, assim, as coisas. Tipo, alguns mistérios eles demoram até você descobrir, porque eles focam mais no relacionamento entre a Somali e o Golem, né? E conhecendo novas pessoas no meio do caminho, Yabashira, o Shizuno, né? Um médico que é o Oni e o seu assistente que é o Yabashira. Então, por aí vai a história, né? Ele vai conhecendo, a Somali vai fazendo novos amigos e tudo. A partir desse ponto, eu vou contar um pouquinho mais pra frente, ainda falando sobre as minhas opiniões do que eu achei, e contando um pouquinho mais sobre o final, beleza? Então, se você não assistiu, assista, vale muito a pena, eu acho que vale muito a pena. Se você não gosta de animes muito parados, história muito bonitinha, você não vai gostar, não tem muita luta, não tem nada disso. É uma história sobre relacionamentos. E é muito bonito se você gosta desse estilo de história. Bom, a partir de agora, vamos comentar um pouquinho sobre o que foi esse final e o que foi toda a história de Somali and the Force Spirit. Bom, o anime é muito legal no final. O final realmente me fez chorar, eu chorei. Foi muito bonito.
A relação construída entre Golem e a Somali foi muito fiel. Lembrando que o mangá tem apenas 5 volumes e ainda está em andamento, ou seja, podemos ter uma segunda temporada. Eu não sei se teria, porque talvez não seja um anime que faça muito sucesso, eu não sei. Mas o final da história dá uma sensação de tipo, vai progredir, vão ter mais coisas, dá pra ter mais coisas, e o mangá ainda não acabou. O final do anime, a gente descobre muitos dos mistérios que tem ali. Sabemos que teve a guerra entre os humanos e os grotescos, né? E os humanos foram para um lugar e o pessoal dos grotescos passaram a comer os humanos, porque os humanos têm muito preconceito por serem diferentes. Então, Somali and the Force Spirit, esse anime trata muito dessa questão do preconceito e como que nós podemos aplicar nos dias de hoje, quebrando essa barreira. A Somali, ela, por ser principalmente uma criança, né, gente, que ela está formando ainda o seu caráter, está crescendo ainda, ela vai quebrando essa barreira que os humanos construíram desde sempre ali junto com esses animais, né? E por isso que os humanos foram caçados pelos animais, como uma forma também de proteção, porque senão os próprios humanos caçavam também os animais. Então era uma guerra assim, muito por conta do preconceito, de um animal ser diferente do ser humano, do que o ser humano está acostumado. Enquanto os animais, pela sua pluralidade ali, bruxas são consideradas ali meio que um animal, um grotesco também, né? Eles não são bem animais só, né? Bruxas, onis, sei lá, cavalo que tem uma cara de macaco, não sei. Tem vários bichos diferentes, assim. Então, o ser humano, ele não sabe lidar com essas diferenças, enquanto os grotescos, eles sabiam lidar. Até que os humanos começaram a matar eles por causa disso. Isso não aconteceu uma vez, aconteceu várias vezes. E aconteceu que os grotescos, para se proteger, né, eles passaram dessa forma a atacar também os humanos. E ali a gente vendo toda essa quebra e tudo, temos a história do Golem, que não tem emoção nenhuma, mas que passa a cuidar dessa criança procurando uma aldeia humana para deixar ela lá e ir embora. Sendo que ele não tem tanto tempo de vida assim, né? No começo da história eu acho que ele tem 2 anos. Não sei quanto tempo passou até o final do anime ali, mas passou bastante tempo ali, ele já não tá nas suas melhores condições ali, eu diria. E ele cuidando da Somali, ele passa a perceber que ele começou a adquirir emoções pela própria Somali, assim, né? E criar um laço realmente de pai e filha. E no final, ele chorando, o Golem, que tipo é um ser sem emoções, chorando ali, o choro dele, uma gosminha verde ali, foi muito bonito, eu chorei pra caramba, porque é um relacionamento puro entre um pai e uma filha, que não precisa necessariamente ser biológico, e mesmo com as diferenças, a Somali meio que adotou ele como um pai e ele também adotou ela como uma filha. A história é muito bem trabalhada, o anime é muito bonito visualmente falando também. E conhecendo essa história do ser humano e tudo, e como que tudo aconteceu, como ele conheceu a Somali, que ele conhece a Somali ali, ela tá ali largada e caiu, parece que uma carroça ali no meio da floresta e vários humanos ali eram presos e foram mortos, a gente não sabe por quem ou porquê. Sabe que a Somali foi a única sobrevivente, aparentemente, até então na história, e ela tá ali escondida. Ela acha o Golem, chama ele de pai e aí ele passa a cuidar dela ali, né? Mesmo sem querer no começo, mas depois querendo cuidar dela e proteger aquele sorriso muito bonitinho dela, principalmente sem o dentinho, né? E esse final, ele me tocou muito, né? Me contem aí se vocês assistiram, se vocês gostaram desse final, se vocês droparam, tá? Mas eu gostei muito, é muito bonito como é trabalhado isso, como mexe assim com... Pelo menos comigo mexeu bastante, foi bem bonito o anime. E tudo como foi criado isso e tal. E principalmente por ser criança, acho que mexe um pouquinho mais com a gente fica mais propício a se sentir mais emocionado, né? E eu curti demais, achei muito legal o anime, né? Meio parado às vezes, assim, tipo, às vezes eu queria dropar, pra falar a verdade, mas o final vale a pena. O final foi bem bonito, bem legal de ver. E eu quero muito ver aí o que vai acontecer. Eu não pretendo ler o mangá, mas gostaria que saísse uma segunda temporada pra eu ver o que vai acontecer com o Sr. Golem ali, se ele vai realmente morrer ou vai conseguir viver. E o que vai acontecer nesse resto da jornada deles, porque eles ainda continuam procurando a aldeia dos humanos. Bom, galera, esses foram os comentários do grande Eduardo Joe, que querendo contar pra vocês como foi a minha experiência com Somali and the Force Spirit.
Eu espero que vocês tenham curtido, beleza? Comenta aí embaixo se vocês assistiram e se vocês gostaram, tá? E o que ele trouxe de lição pra você? Pra mim foi o que eu contei ao redor do vídeo, né? A lição do relacionamento, a quebra do preconceito, das diferenças entre nós. E não só, além disso, também a relação entre pai e filho, mesmo não sendo biológico aí, tendo essa relação bem construída, bem bonita, como ela foi feita no anime. Beleza? Mano, o Joe tá vazando aí. Falou, galera. É nóis.